Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer torta de frango de liquidificador, uma receita fácil de fazer, tá? Se você gostar, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Bora pros ingredientes. Então os ingredientes para o nosso recheio: uma colher de azeite, meia cebola grande picada, 3 dentes de alho, 2 tomates picados com semente, pode ser com semente normal, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 2 colheres de chá de massa de tomate, uma lata de milho, uma lata de seleta legumes, orégano e açafrão a gosto e 2 xícaras de frango desfiado. Para desfiar o frango, eu usei 2 peitos de frango sem osso. Aí eu coloquei na panela de pressão com 2 caldos Knorr por meia hora. Aí eu tirei todo o líquido de dentro, reservei o líquido porque nós vamos usar na receita. E chacoalhei a panela sem o pino, chacoalhei a panela até desfiar o frango, tá bom? Então, é dessa forma que faz o frango. Bora para os ingredientes da massa. Então, para massa nós vamos usar 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 ovos, sal a gosto e queijo ralado é a gosto. Se você quiser colocar, pode colocar, se não quiser, não precisa. Então, preparo em uma panela grande, coloque mais ou menos 1 colher de sopa de azeite e meia cebola grande. A gente vai dourar essa cebola para poder adicionar o alho. Mas antes deixa a cebola murchar um pouquinho na panela para adicionar o alho, para o alho não queimar. A cebola já deu uma murchadinha. Agora eu vou adicionar as 3 dentes de alho, tá? Picadinhos. Quando der uma douradinha no alho, nós vamos adicionar os tomates. Então aqui tem 2 tomates com semente. Vamos adicionar o sal a gosto. Mais ou menos meia colher de sopa de sal. Se precisar de mais, depois a gente vai acertando. Nós vamos acrescentar pimenta do reino a gosto. Pimenta do reino. Nós vamos acrescentar o molho de tomate, 2 colheres bem cheias de sopa. Aí nós vamos acrescentar as 2 xícaras de frango desfiado. Vamos mexer bem para misturar todos os ingredientes até o frango ficar meio vermelhinho, uma cor bonitinha.
Ó, agora que tá bem misturadinho, nós vamos acrescentar o milho e a seleta legumes. Então, nós acrescentamos uma lata de milho. E uma lata de seleta legumes. Pra ficar bem recheado o frango. Você pode colocar metade, né? Mas eu gosto de colocar sempre uma pra ficar bem recheado. Aí você vai mexer bem. Vai misturar todos os temperos. Nós vamos acrescentar açafrão. Um pouquinho de açafrão. Nós vamos acrescentar também orégano. Dá mais uma mexidinha. Aí, aquele frango que nós cozinhamos, e eu falei que é para reservar a água do frango quando cozinha, nós vamos pegar uma xícara, ó, uma xícara da água do frango e nós vamos adicionar, para não deixar a massa, para não deixar o recheio tão seco. Vou adicionar aos poucos, ó, deixei um pouquinho ainda aqui. Eu acho que só aquele pouco que eu coloquei tá bom já. Já tá bem molhadinho, tá vendo? É desse jeito que tem que ficar. Aí você experimenta se tá bom de sal. Se não tiver bom de sal, coloca mais um pouquinho conforme o gosto. Eu já provei o meu tá bom de sal. Então, o recheio está pronto. Agora vamos pra massa. Pra massa a gente vai pegar o liquidificador. Nós vamos colocar primeiro 4 ovos. 2 xícaras de leite. Meia dessa xícara de óleo. Sal a gosto, para dar um sabor na massa. Uma colher de sopa de fermento. 2 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocar um pouquinho de queijo ralado, que é para dar um gostinho de queijo na massa. Então, só jogar um pouquinho assim de queijo ralado dentro. E aí é só bater. E a massa vai ficar assim. Eu peguei aqui uma travessa de vidro, untei com manteiga e farinha de trigo. E agora nós vamos começar fazendo uma camada de massa. Então, nós vamos pegar aqui a massa. E nós vamos fazer uma camada por baixo de massa. Fez uma camada de massa, agora nós vamos vir com uma camada de recheio. Então, eu coloquei aqui, ó, um recheio do lado e vou vir colocando o recheio. Pode caprichar nos cantos, principalmente, que sempre fica sem mais seco nos cantos, né?
pode caprichar. Colocar bastante frango. Vai fazer isso na forma toda. Então, eu coloquei aqui, ó, recheio em tudo. Aí, a gente vem com outra camada de massa. Agora que a massa já tá feita, nós colocamos no micro-ondas, 170 graus, mais ou menos de meia hora, 40 minutos. Aí você vai dando uma olhadinha, quando ela começar a dourar, você vai ver que ela já tá boa, aí já pode tirar. Então, eu vou colocar no forno agora, 170 graus. Ó, pessoal, ficou meia hora no forno, tá? Eu tinha falado micro-ondas aquela hora, gente, vocês me perdoam que eu errei, tá? Forno, tá? Acabei de tirar, ficou meia hora no forno. Olha como ela ficou bonita, gente, ó. Olha como tá macia. Tá muito quente, eu acabei de tirar ela do forno. Olha como ela fica bonita. Eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como ficou, tá bom? E esse é o resultado final da torta, ó. Por baixo, por cima. Olha o meio bem recheado. Olha, bem recheado. Uma delícia, massa bem crocante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dá um like no vídeo pra me ajudar. E façam em casa, que é facinho a receita e dá super certo.